Deus falou muito ao meu coração nesse texto. E eu tenho certeza que se o seu coração estiver aberto, os seus ouvidos abertos, se você estiver atento, sem pressa, sem aquela agonia, Deus vai falar com você, porque Ele já está falando nessa noite. Isaías, capítulo 45, do versículo 1 até o 6, somente. Isaías, capítulo 45, dos versículos 1 até o 6. Se você achou, diga amém. Se você não achou, a gente espera sem problemas. Todos trouxeram papel e caneta para anotar. Nós somos uma igreja bem bereana. Bem bereana, a gente anota, a gente olha para a Bíblia, a gente vê se é, se não é, né? A gente presta atenção e analisa direitinho em casa, a gente absorve para passar adiante. Então, um conselho da semana passada foi esse. Tragam papel, quem quiser papel só vai fazer assim, que a gente já providencia um sulfite lá no fundo. Quem precisar de lápis, a gente corre lá, caneta não tem para todo mundo, mas lápis tem. Mas não fique disperso. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 45, a partir do verso 1. Assim, pois, diz Yahvé ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Eu mesmo irei adiante de ti e aplainarei todo o lugar acidentado. Arrombarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, o meu escolhido, que eu te convoquei pelo teu nome e te concedo um título de grande honra, embora tu não reconheças quem sou. Eis que eu sou Yahvé, o Senhor, e não existe nenhum outro. Além da minha pessoa, não há Deus. Eu te cinjo e te concedo poder, ainda que não percebas quem eu sou, para que saibam todos que do nascente ao poente não há ninguém além de mim. Eu sou o eterno e não existe nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, mando as bênçãos e as maldições. Eu, Yahvé, faço absolutamente tudo. Amém? Vocês concordam com essa palavra? Amém. Nós estamos no mês de janeiro e nesse mês nós estamos focando no tema do ano da nossa igreja. Este é o ano do crescimento. E quando a gente olha o número e a palavra diz ano do crescimento, a gente já pensa logo em números. Só que aqui a coisa não funciona dessa maneira. Nós vamos primeiro crescer em conhecer ao Senhor. Vamos crescer enquanto coletivo, enquanto grupo, enquanto igreja, no conhecimento e na graça de Deus. Depois que estivermos com raízes profundas, então viveremos novas etapas. E o tema dessa mensagem, que faz parte dessa série, só crescemos quando aprendemos que Deus é o Senhor da história. Não é possível crescermos em Deus entendendo que somos nós que desenhamos o nosso amanhã. Que somos nós que determinamos aquilo que vamos viver. Só crescemos em Deus quando admitimos, e essa palavra é muito pesada, porque admitir que não somos os que governam a nossa vida é muito difícil. Porque o pecado original é esse pecado do orgulho, de entender que nós mandamos em nós, de que os nossos sonhos, né, e durante um bom tempo da infância, de quem viveu aí os anos 80 e 90, nós somos enganados, dizendo que tudo que nós quisermos, basta acreditar que vamos conquistar. E não é muito bem assim. Os nossos sonhos, a nossa vida, a Bíblia vai dizer que já foi determinada por Deus antes da criação do mundo.
Ele tem um propósito estabelecido para cada um de nós. Então, se em algum momento da sua vida você perguntou, por que é que eu nasci? Qual é o meu propósito de vida? Você não pode perguntar a pessoas. Você precisa perguntar para Deus, porque Ele permitiu que eu e você fôssemos concebidos pela nossa mãe, justamente para vivermos um propósito bem desenhado por Ele mesmo. E o tema dessa mensagem vai dizer, quando nós entendermos e admitirmos que Deus é o Senhor da história, e que Ele faz aquilo que é para a sua glória, e que nós precisamos estar rendidos a Ele, e obedecendo e crendo, para vivermos então neste caminho, então estamos no caminho do crescimento. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas aqui desse texto, que talvez você tenha olhado de maneira rápida, não sei quantos já tinham lido esse texto, mas a gente precisa ler um texto muitas vezes para apreender dele tudo que ele tem para nós. E existem fatos importantes aqui que eu quero trazer para você, para que a gente possa então dar 3 passos importantes para que a gente entenda que crescemos quando Deus nos governa e não quando nós nos governamos. O primeiro passo que eu quero dar é que Isaías profetizou esse texto que acabamos de ler antes mesmo que o rei Ciro tivesse nascido. Percebam que no primeiro versículo ele diz assim, assim pôs Jezabel ao seu ungido a Ciro. Ciro não existia ainda, e Deus já estava desenhando um caminho que Ciro iria trilhar. Você se atentou a isso? Isaías mencionou o nome do rei cerca de 150 a 200 anos antes dele assumir o poder. Olha que coisa linda, um Deus que governa a história. Deus já tinha determinado, e já a gente vai entender um pouco mais, que Ciro viria, que nasceria, que seria rei, e Deus aqui está dizendo, versículo 1, eu controlo com firmeza a mão de Ciro para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Que Deus é esse que de 100 a 200 anos antes de alguém existir, já determinou os passos dessa pessoa? Esse é o Deus que governa a história. Esse é o Deus que a gente serve e que é eterno. Esse é o Deus que vê além do que nós vemos. Nós já compramos aí os nossos calendários e algumas pessoas já anotaram tudo o que desejam fazer, pelo menos no primeiro semestre. Mas será que está dentro daquilo que Deus determinou? Porque Ciro nem tinha nascido, Deus já estava usando o profeta Isaías para dizer, este Ciro, e lá embaixo a gente vai ver, no versículo 4, que ele vai dizer, embora não me conheça, eu farei, eu colocarei, eu darei a vitória, eu darei riquezas, eu darei nações a este homem. Um segundo ponto, que talvez você não tenha prestado bastante atenção por ser uma primeira leitura, é que o ministério de Isaías foi entre 740 a.C. e 680, durante os reinos de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Cadê Ciro? Não existia. Não existia. Às vezes, Deus usa alguém para liberar uma palavra e você quer que essa pessoa explique o tintim por tintim. Deixa eu te contar um segredo. O mensageiro só entrega a mensagem. Ele não sabe nada além daquilo que lhe foi dito para fazer. Isso é muito difícil quando alguém vem nos entregar uma profecia, uma revelação, ou uma palavra, sei lá, um conselho de sabedoria. A gente diz assim, me dê mais detalhes. E a gente olha e diz assim, eu não sei dizer mais nada. Como assim? Mas se Deus disse para tu dizer. Aí a pessoa diz, mas eu só sei isso. Isaías, nesse momento, não tinha ideia de quem era esse Ciro. Dentro do seu contexto de vida, estes eram os reis.
Ciro não havia nem nascido, ele estava liberando uma palavra que viria a acontecer 100 a 200 anos depois. Não importa quem é o mensageiro, importa quem é o dono da mensagem. Importa quem é o dono da mensagem. Aquela mensagem não era entendida por Isaías. Aquela mensagem, quando foi entregue, com certeza, pessoas ali disseram, mas quem é esse Ciro? De onde é que ele vem? A gente está entendendo que esse Ciro vai ser poderoso, mas como? De onde? E Isaías, eu imagino que olhou e disse, eu também não estou sabendo. Eu estou só entregando. A gente cresce quando entende que Deus sabe mais do que nós. E como isso é difícil. Porque a gente tem uma síndrome de controladores. Mesmo que a gente diga, Deus, a minha vida é tua, o meu destino é teu, o meu caminho é teu, Senhor, tudo é para a tua glória, mas a gente quer controlar a nossa vida. E quando aquilo que a gente planejou foge das nossas mãos, a gente diz o quê? Meu Deus, o diabo tocou em mim. Não é assim que a gente faz? Aí Deus está dizendo, não, é porque eu não tinha isso para a tua vida, eu tenho outra coisa. Eu estou vendo daqui a 300 anos na tua vida. Olha, se tu viver 300 anos, né? Eu estou vendo a tua outra geração. Eu estou vendo os filhos dos teus filhos. É por isso que eu estou te tratando assim, para que os filhos dos teus filhos sejam impactados com aquilo que eu já preparei. Que Deus é esse? Quando é que nós vamos conseguir entender que Deus não está preocupado com o cisco do chão? Que Deus não está preocupado com essas coisinhas. Deus tem uma história da redenção a cumprir na minha e na sua vida. E Ele move toda essa história para que, de fato, pessoas sejam resgatadas, remidas e possam viver eternamente ao seu lado. Essa é a preocupação de Deus. E quando Paulo olha e diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo, eu nem sei o que vai ser da minha vida amanhã. Eu não sei. Eu não sei se eu vou estar em paz, eu não sei se vai ter guerra, eu não sei se eu vou ter abundância, eu não sei se eu vou ter escassez, mas uma coisa eu sei, o Deus que permitiu que eu nascesse, já tem este propósito muito bem estabelecido. Então eu vou viver aquilo que Deus determinou para mim, e isso é o suficiente. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção nesse mesmo texto, a profecia que acabamos de ler foi escrita dentro desse período, prevendo que Deus usaria um ungido. Marque a palavra ungido, logo aí no começo do texto. Diz assim, assim pois disse Yahvé ao seu ungido. Ungido quer dizer separado por e para. Certo? Ungido. Chamado Ciro para libertar o povo do exílio. Mas que exílio? Vocês conseguem entender? Percebam a riqueza disso, que na própria profecia, Deus vai dizer que este tal Ciro, que é ungido por ele, não o conhece. Deus separa quem ele quer. Ciro não era judeu. Ciro não conhecia Deus, mas Deus disse, eu te separei para cumprir um propósito que eu estabeleci, por isso tu é o meu ungido. Meu Deus, aí derrubou um monte de religioso, que pensa que ungido do Senhor é só crente. Ungido do Senhor é todo aquele que Deus separa para algo que Ele estabeleceu. Meu Deus, meu Deus. Aqui Deus está fazendo o profeta declarar a palavra de que este pagão, este idólatra, eu ungi, eu separei, eu determinei. Da mesma maneira que ele ungiu Davi. Ele separou Davi, preparou Davi para Davi assumir o trono. Só que Davi era judeu, Davi era adorador, Davi era um servo do Senhor.
E Ciro não era. Mas quem foi que ungiu? O Senhor. Então a gente tem que ter cuidado. Porque Deus usa quem quer. Ele usou Nabucodonosor para disciplinar o seu povo, para que o seu povo voltasse para ele. Ele usou Raabe para que o povo pudesse ter a vitória. Quem era Raabe? Uma prostituta. Ele vai usar Ruth. Ruth é importante, mas é moabita. E ele usa quem ele quer. Queridos, a gente tem que parar com o síndrome de eu sou mais santo do que o outro. Deus levanta e Deus derruba. Deus separa, Deus escolhe e Deus faz tudo com propósito. Então aqui ele está dizendo, estou chamando Ciro e ele é meu ungido. Quem pode tocar no ungido do Senhor? Quem poderá tocar no ungido do Senhor? Ciro nem tinha nascido e já estava declarado que ele era ungido do Senhor. Um outro ponto. Ciro, o Grande, nasceu em aproximadamente 600 a.C., cerca de 80 a 100 anos após a morte de Isaías. Isaías não viu aquilo que ele profetizou acontecer. Sentiram? Isaías não viu Ciro nascer. Ciro nasceu 100 anos depois do que Isaías falou, ou seja, a vida toda Isaías disse, cadê Ciro, Senhor? Aquele Ciro que tu disse que vai ser ungido, cadê ele? Que não nasceu até agora. Olha o conflito do profeta. Às vezes Deus diz assim, entrega a palavra ali, a gente vai e entrega. Depois a gente fica nervoso dizendo, Deus, cadê a palavra, Senhor, que se cumpra rápido? Senhor, foi o Senhor mesmo que fez? Quem já passou por isso aqui? Tenho certeza que pessoas aqui já passaram. Senhor, foi o Senhor mesmo? Deus já passou assim 3 semanas e nada aconteceu. Pois Isaías morreu e Ciro só nasceu 100 anos depois. Deus, ele não precisa se validar conosco. Quando ele quer nos usar, ele vai nos usar. E a gente, como servo, vai agradecer por cooperar na obra do Senhor. Às vezes a gente não vai ver aquilo que a gente está plantando. Isaías estava ali liberando a palavra de libertação para o povo. E ele não viu com os próprios olhos. E tudo bem. Você está segurando isso aí? Às vezes você não vai ver aquilo que você semeou florescer. E tudo bem, porque vai florescer para você ou pelo Senhor? Vai florescer para o Senhor. O negócio é abrir a boca e fazer o que o Senhor está mandando. Não importa o tempo. Deus não trabalha no nosso tempo. Deus tem o tempo dele. Um outro fato muito importante nesse texto. A Babilônia foi conquistada por Ciro em 539 a.C., quando ele efetivamente cumpre a profecia ao permitir o retorno dos judeus. Deus usa um pagão para dar libertação ao seu povo. Ciro nasce, começa a reinar, e aí o Senhor move. Abra sua Bíblia em Esdras. Esdras capítulo 1. Vamos ver isso, né? Porque está tudo comprovado na Bíblia, isso é muito importante. Esdras capítulo 1. Os meninos podem, por favor, projetar aqui. Esdras capítulo 1. Amém? Todos acharam? Diz assim, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé, o Senhor, anunciada por Jeremias. Qual foi a palavra que Jeremias anunciou? O cativeiro. Yahvé moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território de seu domínio, dizendo o seguinte, próximo versículo. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Deus disse que faria e fez? Fez. Ciro mesmo está dizendo que ele fez.
Ele me encarregou de construir para a sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá próximo. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém de Judá e construa de novo o templo de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. Uma palavra que foi liberada 200 anos antes dele nascer. Agora ele está declarando, Deus, esse Deus que eu não sirvo, que eu não adoro, mas que determinou que eu vou viver isso, agora está fazendo, está realizando. Vocês que são cativos, vão embora, porque o Senhor Yahvé, o Deus de Israel, disse que era para eu fazer isso e eu estou fazendo. E quando Ciro faz, é exatamente no fim dos 70 anos de cativeiro babilônico, cujo profeta Jeremias disse que o povo passaria. Quando Deus, que é o Deus da história, que é o Deus que não cria as coisas no atropelo, ele já determinou tudo o que precisa acontecer. Ele diz assim, é agora, é porque é a hora. Talvez você diga, entrou aqui, eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. Talvez você entrou aqui e diz assim, poxa, Deus está demorando. E Deus está dizendo, está demorando, é porque não é a hora. Não é a hora. Percebam que Isaías profetizou, Jeremias falou, o povo passou pelo cativeiro, e então Ciro se levanta e diz, agora vão embora, porque chegou o tempo. Deus, ele não perde tempo. Deus não se atrasa, parece jargão, mas é a verdade. Deus, ele também não antecipa. Se ele fala, ele cumpre como ele disse, porque ele é o dono da história. Na época de Isaías, o grande império inimigo ainda era a Assíria. Ninguém nem sabia quem eram os babilônios. Ninguém nem sabia quem eram os persas. O grande império era a Assíria. Imaginem a situação do profeta. Que vergonha. Esse homem é doido. Está falando que vai vir um povo aí, caldeu, da Pérsia. Não. Nem existia ainda. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o Deus que nós servimos? Vocês estão entendendo que a gente não governa nada? Que a ideia aqui é vocês saírem daqui sabendo isso. Que a gente pode até planejar, mas se os nossos planos não estiverem debaixo do querer de Deus, não vai acontecer. E se a gente insistir, vai dar ruim. Vai dar errado. A gente vai voltar chorando. Ou a gente vai se arrebentar. Nessa época não existia nem esses impérios todos. Só tinha o império assírio, que foi derrotado. E o outro egípcio, que foi derrotado. E depois veio Ciro para ocupar o lugar que Deus já tinha dito a ele que ele ocuparia. Ciro era persa e não adorava ao Deus de Israel. Deus pode usar qualquer pessoa, e isso eu já disse. Pode chegar para você e cumprir um propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Então, cuidado quando ficar medindo as pessoas. Esse não é tão santo para me dizer isso. Às vezes a pessoa está te dizendo, não sabe nem por que disse. Simplesmente porque precisa cumprir aquele propósito. Tem muitas pessoas que falam que estavam passando no centro da cidade, de repente, uma pessoa em situação de rua olha para ela e diz, o Senhor mandou dizer isso e isso para você, ponto, acabou. E a pessoa diz, não mora dentro de rua. Uma pessoa que nem está limpinha dentro da igreja. Que a gente é muito religioso. A gente quer enquadrar Deus dentro de uma moldura que Ele não cabe. Deus faz como Ele quiser, queridos. Ele usa quem quiser. Ele usa uma criança, Ele usa adulto, Ele usa mulher, Ele usa homem. Ele usa quem Ele quiser para fazer aquilo que Ele quer. Esse é o nosso Deus soberano. Quando Ciro conquistou a Babilônia em 539 a.C., os judeus já estavam exilados lá há 70 anos. Flávio Joséfo, um historiador judeu, relata que os líderes judeus apresentaram ao rei o rolo de Isaías.
A arqueologia bíblica, né, a arqueologia cristã, se empenhou e descobriu esse rolo. Existe vestígio arqueológico desse rolo, que é esse decreto de Deus para a vida de Ciro. Por quê? Porque o nosso povo precisa provar para o povo crer. Precisa provar. A Bíblia, muitas vezes, está sendo pouco demais para o povo acreditar que Deus é soberano. E então Deus permite que vestígios daquilo que está narrado na Bíblia sejam descobertos. Para quê? Para que a gente creia. Para que a gente creia. A gente fala de Tomé, mas a gente é igualzinho. Né? Ah, se eu estivesse lá, eu nem ia tocar nas feridas de Jesus, eu ia crer logo. Mentira! Ia ser uma fila de Tomé, deixa eu meter o dedo aqui também. Porque é assim. Essa semana eu estava conversando com alguém sobre o milagre do projetor. Porque eu sou essa pessoa crédula. Eu creio em Deus. E a pessoa disse, não, com certeza ali alguém dizimou. Problema, meu Deus do céu, mas misericórdia. Foi o ano todo, nunca teve uma oferta daquele tamanho, se dizimou, se foi o sopro do vento, se foi a multiplicação de dentro da salva. Quem fez foi quem? Deus. A gente é assim. A gente invalida milagre porque a gente acha que Deus não pode fazer o que Ele quiser fazer. A gente é assim. E aí está lá o historiador Flávio José, que é um historiador judeu, tem muitos escritos sobre ele. Ele vai dizer, o rolo do profeta Isaías foi encontrado. E percebam a reação que o Ciro teve ao ler o seu próprio nome em um manuscrito, escrito quase há 2 séculos antes. Ciro teria ficado profundamente impressionado. Olha só, o texto não apenas dizia o seu nome, mas descrevia sua estratégia militar. Vamos comer o texto? Diz assim, as portas de bronze, Isaías 45, verso 1. Você está comigo, amém? Diz assim, eu controlo com firmeza para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele portas, de tal maneira que essas portas não possam ficar trancadas. Olha o que aconteceu. Historicamente, Ciro entrou na Babilônia, desviando o curso do rio Eufrates, passando por debaixo dos portões que foram deixados abertos. Alguém esqueceu de fechar o portão de bronze, mas Deus já tinha dito que ia abrir as portas de bronze. Quando Ciro invade a Babilônia, ele entra por onde? Pelas portas de bronze, que alguém deixou aberto. Quem foi? O próprio Deus. Não existe acaso. Não existe acaso. Vocês estão entendendo que não existe acaso? Foi por acaso que isso... Não existe. Deus, Ele controla a história. Nada foge das mãos de Deus. Deus, uma tragédia aconteceu. Calma, antes de você se desesperar, respira, equilibra as emoções e pergunta, Deus, qual é o propósito disso? Eu sei que é difícil, e eu não quero ser hipócrita, pregando algo que talvez eu não consiga viver. Eu sei que é difícil, mas é necessário nós que dizemos que conhecemos o Senhor e que servimos ao Senhor, a gente viva esse evangelho, que é loucura para aqueles que são carnais, aqueles que são naturais. Não existe acaso. Você nessa noite não está aqui por acaso, por exemplo. Deus pode estar nos preparando para algo que virá e você precisava ouvir essa palavra. O que você vai viver não é por acaso. Deus determinou para você viver. Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. Diante desses fatos, eu quero apresentar 3 características sobre o governo de Deus que serão fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Então, vamos entrar na mensagem. Primeiro ponto, Deus antecipa a solução antes do problema surgir. Você nem sabe que vai ter problema. Deus já enxergou o problema e já deu a solução para o problema. Ou seja, o povo de Israel ia ser cativo.
E não teria ninguém que pudesse libertar, por quê? Porque o cativeiro babilônico era o pior. Eles eram os mais fortes. Então Deus levanta alguém que não o conhece, porque a palavra vai ser clara no versículo 4 e 5. Essa pessoa chamada Ciro não o conhece. Deus está dizendo: eu te darei reinos, eu abrirei portas, eu te darei poder, e tu vai mandar o meu povo ir embora. Deus antecipa a solução. E por que é que a gente é tão ansioso? Por que é que a gente fica tão apavorado? Por que que a gente não consegue orar ao Senhor e dizer: Deus, o problema está aqui, mas eu sei que Tu é o Deus da história e Tu já tem um porquê para esse problema. Me mostra, Senhor. Entendem que a gente nem orar sabe? A gente não sabe nem orar, queridos. A gente ora desesperado. A gente não ora de fato sabendo que Deus vê o que a gente não vê. Deus sabe o que a gente não sabe. E Deus tem o poder de destravar aquilo que a gente não vai conseguir destravar. Deus olha para a aflição de Ana. Ana estava humilhada diante do seu povo. Ana estava humilhada diante de Penina. Ana queria um filho para o seu ego, para a sua satisfação, para dar satisfação às pessoas, para não ser hostilizada. E Deus foi quem fechou a madre de Ana. Deus sabe o que faz. Até Ana entendeu o propósito daquele filho. O povo de Israel precisava de um governo segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Eli, o sacerdote, e os seus filhos estavam completamente corruptos. Então, enquanto Ana pedia para a sua própria satisfação, para a sua própria alegria, Deus permitiu que ela chorasse. Nossa, que Deus terrível. Não é um Deus que age por propósito. Eu preciso que você saia daqui essa noite entendendo que Deus age por propósito. Ele não vai te dar algo para você sair por aí alegrinho ou alegrinha dizendo: eu tenho. Deus age para o amanhã, não somente para o agora. E quando Ana entende o propósito, ela faz um voto com o Senhor e diz: olha, se tu me deres um filho, eu te darei esse filho. Não passará navalha na cabeça dele. E ele te servirá. Pronto. Entendeu, Ana? Você entendeu, Ana? Às vezes a gente não está alcançando aquilo que Deus tem para nós, porque a gente está pensando só em nós. Só em nós, em nossa satisfação, em nosso bem-estar, em nossa realização. Deus é um Deus de repartir. Deus, Ele reparte. Ele dá um filho para Abraão, para que dessa descendência venha Jesus, que vai alcançar todos nós. Não somente para Abraão ter um filho que vai herdar todas as suas coisas. Deus é um Deus que antecipa a solução de problemas. Muitas vezes nos desesperamos com crises atuais, esquecendo que Deus já arquitetou a saída antes mesmo do problema se manifestar. Ai, meu Deus, será? Será, Senhor, que o fim do mês? Será que o meu filho? Será que não sei o quê? Calma, calma. Ou você não serve um Deus que é soberano, que pode todas as coisas? E se serve e sabe que serve, tem praticado isso que diz que sabe? Por que é que nós estamos tão desesperados? Por que é que a gente se apavora? Ontem eu fui tomar um café com algumas irmãs e orar com elas, e em Sumaré, e uma delas uma pastora trouxe uma palavra para o meu coração, e a palavra está lá em Josué. Abra Josué, por favor. Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9. Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9. Vocês acharam, amém? Olha só o que diz essa palavra. Vamos esperar os irmãos.
que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Como é que a gente vai... Volta, por favor. Como é que a gente vai alcançar bom êxito em todas as nossas empreitadas? Estando alimentado da palavra. Porque a dificuldade vai vir e eu vou me lembrar que o meu Deus tem o domínio sobre aquilo. Ele já sabe, ele já tem o escape daquilo. Se eu não tiver alimentado da palavra, eu vou me apavorar. Mas Deus sabia disso, versículo 9. Aí ele diz assim: ora, não te ordenei, seja forte e corajoso? Não temas e não te apavores. Porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Quando é que a gente não vai nos apavorar e não vai temer? Quando a gente souber de fato quem é que nos tem ordenado. E a gente só sabe quem é que nos tem ordenado se a gente estiver na palavra. Deus, ele antecipa dizendo não se apavore. Quem já sentiu pavor profundo de alguma coisa? Eu também. Qual é a primeira característica do pavor? Lhe paralisar. Quando você está muito apavorado, você fica paralisado. Você nem vai nem vem, você não consegue pensar. E Deus está dizendo a ele, aqui a Josué, não deixe que o pavor te paralise. Seja forte e corajoso, porque quem te ordenou fui eu, o Deus da história. Olha, Josué, eu estarei contigo como Moisés, como eu estive com Moisés. Ou seja, vai ter muito desafio, porque eu sou o dono da história. Eu sei que vai ter muro de Jericó, eu sei que vai ter Jordão, eu sei que vai ter um monte de coisa. Tu não sabe ainda, Josué. Mas eu estou te dizendo, a solução para não paralisar é estar na palavra. E fazer exatamente o que eu mandar. Porque se você fizer exatamente o que eu mandar, eu darei a solução. Aí no versículo seguinte desse, o 10... diz que Josué organizou os líderes, os sacerdotes, e disse, bora, junta o povo, bora agir, porque eu estava paralisado. Moisés tinha morrido, mas Deus me deu a solução para o problema. Eu preciso estar na palavra e fazer exatamente o que ele mandou. Então, junta o povo e vamos avançar. Deus, ele é o dono da história. Não existe nada que vá acontecer que Deus já não saiba. Deus nunca é pego de surpresa. Nós sim. Nós sim. Segundo ponto, Deus usa quem Ele quer para cumprir os seus planos. Ciro não era judeu e não conhecia o Senhor, mas foi chamado de ungido. Deus usa quem quer. Deus pode usar o seu vizinho que não é crente. Achei interessante que ontem, conversando com uma moça, ela disse assim, nossa, eu estava saindo, correndo para ir para a igreja, e preocupada em não chegar atrasada. E aí uma vizinha olhou para mim e disse assim, oi, fulana. E ela disse, oi. Aí a vizinha olhou para ela e disse, eu estou com saudade, nunca mais eu ouvi você cantando louvores. Aí ela disse, nossa, fracassei na missão. Fracassei na missão. Eu deixei de cantar louvores ao Senhor, porque eu não entendia que a minha vizinha estava sendo ministrada por aquilo que eu cantava. Quantos de nós temos fracassado na missão por não entender que Deus usa a quem Ele quer? E aquela vizinha não crente disse a ela, tu está indo para a igreja? Porque o indo tu parou de fazer. O indo, que eu estou aqui do lado sendo evangelizado por tu nunca mais fez. Parou de cantar, eu parei de ser ministrada e tu está indo para a igreja? Às vezes Ele vai usar as pessoas para fazer a gente acordar para a vida. E glória a Deus! Para nos trazer de volta para o centro do lugar que nós não deveríamos ter saído. E glória a Deus! Deus usa quem Ele quer. Eu me lembro que uma vez, há uns 3 anos atrás, eu estava fazendo caminhada.
E aí, lá na esquina desse lugar que eu fazia caminhada, tem uma árvore muito alta, muito alta, muito alta. E eu vinha orando, e Deus falando no meu coração, e eu orando, e perguntando ao Senhor algumas coisas e tal. E eu olhei para aquela árvore e eu comecei assim, sabe quando você olha e admira, e olha de baixo para cima e vai subindo, e o negócio nunca termina? Pois olhei para a árvore. Lá em cima, na copa da árvore, tinha um ramo de flor vermelha. Um raminho assim, um cachinho. Lá em cima, uma árvore enorme, imensa, ela ainda está lá. E lá em cima tinha um cachinho de flor vermelha. Quando eu olhei, Deus disse, pois, se quer ver as minhas maravilhas, olhe para cima. Eu disse, Senhor. Deus usa, inclusive, a natureza para falar conosco. Jesus, ele disse assim, olhai para as aves do céu. Olhai para os lírios do campo. Deus usa quem Ele quer. E quem Ele usa é ungido. É separado. Ah, que coisa linda. Não limite a providência de Deus. Ele pode usar lugares e pessoas improváveis para abençoar a sua vida e ministério. Ele pode usar quem Ele quiser. Na hora que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. Ontem eu estava conversando. Ontem eu evangelizei um bocado. E graças a Deus que eu tive a chance de cooperar com o Senhor. E eu estava conversando com uma jovem. E ela me perguntou algumas coisas da Bíblia, crente desde o nascimento. Chegou um momento da nossa conversa que eu disse, tu conhece a Deus? Ela olhou para mim e disse, que pergunta difícil. Agora eu não sei responder. Eu digo, misericórdia. Sabe por que eu estou te perguntando? Porque quem conhece a Deus não fala que eu sei que eu estou afastado, mas um dia eu vou voltar. Quem conhece a Deus sabe que não tem outro caminho e por isso não se afasta dele. E aí ela me começou a ser quebrantada com a palavra e com a gente conversando de maneira muito informal. Chegou um momento em que ela disse, pastora, deixa eu contar um pouco da minha história de vida. Eu disse, eu quero ouvir. Ela é surda 50%, aprendeu Libras, então ela fala em Libras. E ela disse assim, olha, a minha mãe, ela se relacionou por vingança com um traficante. E eu nasci. E esse homem só se relacionou e fugiu. E aos 12 anos eu mandei mensagem para ele. Eu disse, eu quero lhe conhecer. E ele foi na porta da minha casa. E ele disse, eu estou aqui, sou eu. E ele disse, o que é que você quer de mim? Aí ela disse assim, eu quero ajuda financeira, porque você, como meu pai, nunca me deu. E ele ameaçou ela de morte. E ela fugiu desde então. Hoje é uma mulher, tem duas filhas, e recentemente saiu em todos os jornais que ele foi preso aqui em Campinas com muita droga. Né? Todo um esquema enorme, e ela disse, é esse que é o meu pai. Existe maldição hereditária, pastora? Será que todas as decepções que eu vivo na minha vida são porque minha mãe deu um mau passo? E eu vi aquela menina, eu tive vontade de botar ela no colo, chorar junto com ela e ensiná-la que em Jesus toda maldição é quebrada, que toda história é refeita. Existe um povo que precisa do meu e do seu posicionamento. Deus nos ungiu e nos separou para uma obra. E nós precisamos olhar e dizer, Senhor, o que é que tem para eu fazer? Ciro, ele olha para aquele rolo e ele diz, o meu nome está aqui, sou eu. Deus já sabia que eu ia nascer, e Deus já tinha estabelecido o que eu ia viver, e Deus já tinha dito que o propósito de eu estar no trono era libertar o povo de Israel. Então eu vou fazer. Você entende isso? Que Deus não nos unge, não nos separa para a gente viver os nossos sonhos. Deus nos ungiu e nos separou para viver os planos dEle. Para um povo que talvez você não conheça, mas que existe. E que clama, e que precisa do teu posicionamento, dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu não nasci para ser felizinho, ou para ser felizinha, talvez eu nasci para sofrer, por te amar. Quem ora assim? Quem?
isso? A árvore. Olha lá. E o povo da mídia está retado hoje, viu? Menina. Ah, pois. Deus, Ele tem um propósito maior. Quantas vezes eu me frustrei? Quantas vezes eu me frustrei? Porque eu queria muito viver algo. E eu dei com a cara no muro. E que bom que eu dei com a cara no muro e não morri, só voltei atrás e vivi o que o Senhor quer. A gente tem que parar de ser criança. Meninos, precisamos crescer. Para saber que Deus nos ungiu, nos separou e já determinou aquilo que nós temos para fazer. E o que nós temos para fazer é urgente. É urgente. Olha, Deus chama Raabe, Ruth, Abraão, Gideão bonitinho. Eu sou o menor da minha casa. Como é que eu vou libertar esse povo? Tu é meu ungido, eu separei, vai. Raabe, tadinha, confiando que os espias iam olhar para sua janela com um fio de escarlata e não iam matar ela nem a família. Era o que restava. E como ela fez a diferença no povo de Israel? Aí Deus vai lá e separa Dorcas, que costurando roupa para necessitados e viúvas, divulga o evangelho de Cristo. Não somos separados para vivermos o que nós queremos viver. Somos separados para viver aquilo que Deus já determinou antes da fundação do mundo. E quem de nós tem a ousadia de ir para o joelho e dizer: Senhor, eu quero saber qual é o próximo passo que eu devo dar. Sou do Senhor. Mas eu não tenho coragem de perguntar a Deus, o que é que eu devo fazer neste dia? Qual é o passo que eu devo dar neste dia? O que é que o Senhor determinou para mim neste dia, Senhor? Deus determina para Pedro. Eu achei interessante, eu estava lendo, estudando sobre a história da igreja. E existe um comentário muito bacana que vai dizer assim: por que que Jesus foi logo buscar pescador? Primeiro, porque pescador é corajoso, não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Pescador é simples e é corajoso. E é forte, e é determinado. E não tem mimimi, não tem frescura. Para começar algo tem que ser gente assim. Onde é? Vou embora. Ah, mas eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça, mas eu estou com tudo, porque eu senti um negócio diferente com você, então eu vou. Começar a obra assim. Começar a obra cheia de... Não dá! Ele escolheu 12 a dedo, ungiu 12 a dedo, porque os 12 não iam desistir, e as adversidades foram enormes. Deus ungiu para quê? Para estabelecer o reino e para morrer? Às vezes é esse o projeto. E aí? Eu vi o testemunho de um missionário, e ele disse assim: chega, viu? Até compartilhei. Chega de ficar, eu vou. Só porque a gente divulga uns negocinhos de barra de bonitinho, de barra de áurea. Não venha não, viu? Se tu não tiver disposto a ter escassez, a passar calor, a ter muriçoca, mosquito, a não viver o que tu quer. Não venha não, que o negócio aqui é feio. Eu disse: oh, que bom! Alguém falando logo, rasgado. A gente precisa entender que somos ungidos para uma obra dura, difícil, mas que precisamos estar posicionados porque o Senhor escreveu o nosso nome para isso. O Senhor escreveu o nosso nome para isso. Oh. Aí Deus olha para um velho de 80 anos que está em paz lá com as ovelhas do sogro e diz: é tu que vai ser o libertador. Aí Moisés disse: quem, eu? Eu estou velho, menino, não sei nem falar. Aguento não. Aguenta. Não aguenta.
Se tu não sabe falar, eu levanto Arão, Arão vai contigo, porque quando Deus determina, não adianta dizer que não aguenta. Não adianta dizer que está cansado, que é muito calor, que não sei o quê, que ocupa tempo. Se o meu tempo não for todo para o Senhor, para que é que eu tenho vida? Para que é? Para quê? Para que é que eu tenho vida se não for para investir toda na missão do Senhor? O que eu estiver fazendo precisa ser para a missão do Senhor. E Moisés vai. O gadareno, cheio de capeta, cheio de capeta, Jesus entra em Gadara. O cão vê Jesus de longe, diz, o que é que tu veio fazer aqui? Aquele homem oprimido, dormindo em cemitério, comendo defunto. Jesus expulsa os demônios daquele homem. Aquele homem quer seguir a Jesus, Jesus diz, volta lá e diz tudo o que eu fiz. Ele separa a gente para missão de libertar pessoas. Através das boas novas do Evangelho. Ele não nos unge para sermos estrelas ou popstars. Ele não nos unge para o nosso conforto. Ele nos unge para o nosso desconforto. Tu acha que Ciro achou legal liberar aquele povo todo que estava sendo escravo dele? Não achou. Mas Ciro, que não conhecia Deus, teve temor do Senhor. O Senhor que determinou o seu nascimento, que disse o seu nome e que disse tudo que ele ia viver. Ele teve temor. E a gente está perdendo o temor do Senhor. A gente está perdendo o temor do Senhor. A gente não está entendendo que Deus nos ungiu, nos separou, escreveu o nosso nome e disse, agora vocês têm uma missão. E essa missão precisa ser cumprida em toda a vida de vocês. Ai, mas está doendo. É para doer mesmo, irmão. Jesus disse que teria aflição. Se não doer, está errado. Vai doer. Vai ter inimizade. Vai ter abandono, vai ter rejeição. Isso é tão difícil de dizer. Quando a gente passa, dá um nó na garganta. Vontade de chorar. Vai doer mesmo. Olha, só no ano passado eu ouvi tantos relatos de pessoas dizendo, eu quero ir para uma igreja grande, para eu sumir no fim, ninguém me conheceu, eu entro e saio e acabou. Isso é ser ungido e separado? Eu quero que todo mundo me veja, o que é que tem para fazer? Hoje eu estava atacada antes do culto, dei uma de Marinete lá, limpando os armários. Eu digo, esse papel está velho, joga fora, esse papel está bom, joga para cá, joga para lá. O que é que tem para fazer? Porque sempre tem alguma coisa para fazer, sabia? Sempre. Sempre. Eu ficar escondida para não servir ao Senhor? Que Senhor é mesmo? Qual é o Senhor que eu estou servindo? Porque o Salmo 139 diz que a gente não pode se esconder dele. Se a gente desce no mais profundo abismo, lá está ele. Se a gente sobe no lugar mais alto, lá ele está. Então, eu vou me esconder de quem? Da senhora religião. É de quem a gente tem se escondido. E o Senhor tem, neste último tempo, chamado ungidos, separados, e dito a eles, tem missão para cumprir. Tem muito trabalhador. Hoje eu coloquei no grupo das meninas dos kids, né? Vamos orar para Deus levantar mais trabalhadores para a obra. Sabe quem disse isso? Jesus. Foi ele. Eu só estou replicando porque a crise continua a mesma. A crise continua a mesma. Todo mundo é de Jesus, todo mundo é maravilhoso, mas na hora da obra... Deus sabe o que faz. Ele te ungiu, te separou, escreveu o teu nome, já tem uma trajetória. E você precisa querer viver isso. Porque quem quer fugir do Senhor e tem paz, diz a Bíblia. 3.1 para terminar. A glória é de Deus. A glória é de quem? De Deus.
Olha o último versículo, versículo 6 e 7, do texto que nós lemos, Isaías 45. Para que saibam todos que do nascente ao poente não há de ninguém além de mim. Eu sou o eterno e não existe nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu mando as bênçãos e as maldições. Eu, Yahvé, faço absolutamente tudo. Foi Ciro? Não, foi Yahvé que determinou que Ciro fizesse. E Ciro, que tem juízo, obedeceu. A Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Nunca tivemos um tempo em que tanto se fala de mulher sábia. Mulher sábia que teme ao Senhor. E temer ao Senhor é entender o que é que tu tem para mim. Vou viver. Ciro nem conhecia a Deus. Nem conhecia a Deus. E ele deu glória para Deus, dizendo, vão embora. Lembram que a gente leu em Esdras, capítulo 1? Vão embora, porque o Deus de Israel, esse Deus de Judá, disse há 100 anos atrás que eu deveria liberar vocês para construir o templo dele, para vocês voltarem para Jerusalém. E é bonitinho, porque depois de Esdras vem quem? Neemias, pô. Aí Neemias está lá todo triste, aí Ataxerxes olha para ele, que foi, filho? O que é que aconteceu? Está tudo queimado, as portas, os muros. Vá-se embora, vá. Tu está fazendo o que aqui? Tu era para ter ido embora na leva de Ciro, meu amigo. Vá. Eu vou lhe dar as cartas, vou fazer recomendação, vou mandar o povo dar ouro, prata, porta, madeira. Vou recomendar você aos governantes. Por quê? Porque foi Deus que mandou que eu fizesse isso. Ninguém resiste ao que Deus manda. Temos vivido numa geração que tem resistido. É uma geração louca. É uma geração louca, que tem consciência daquilo que Deus quer e não faz. É loucura isso. É loucura. E quando a gente faz e acontece o milagre, é a glória de quem? Do Senhor. Porque foi Ele que determinou que aquilo aconteceria. Nossas vitórias e livramentos devem sempre apontar para a glória de Deus e não para a nossa própria capacidade ou sorte. Não foi porque era Ciro, foi porque Deus determinou. Não foi porque eu quis essa bênção, foi porque Deus determinou que era o tempo da bênção chegar. Não foi porque eu quis passar essa luta, foi porque Deus determinou que esse é o tempo do choro. Há um tempo para todas as coisas. E quem é que determina os tempos? O Deus soberano. O Deus soberano. O Deus soberano. Assim como Ciro estava escrito nos rolos de Isaías, muito antes dele respirar, os nossos dias também estão escritos no livro de Deus. Se Deus cuidou do retorno da nação inteira usando um rei estrangeiro, Ele é poderoso para cuidar dos detalhes da sua vida hoje. Ele tem poder, queridos. Ele tem poder. Nada escapa do Senhor. Ele vê tudo. Ele vê o de fora e o de dentro. Ele vê o daqui e o de acolá. Ele está vendo tudo em tempo real. Você tem noção do tamanho desse Deus? Ele ouve o que a gente diz e sabe o que a gente pensa. Ele conhece o desejo mais profundo da nossa alma, que às vezes nem a gente mesmo sabe que está desejando isso. Ele disse, olha, você vai chegar por esse caminho, eu vou te colocar naquele lugar ali. E você nem imagina para onde a tua vida está te levando. Mas Deus sabe. Assim como Ciro foi o libertador eterno, cujo nome foi profetizado, também, há séculos atrás, e que Jesus está voltando para buscar o seu povo. Como Ciro foi o libertador, Jesus também foi profetizado. Ele veio, a sua primeira vinda, para que a graça nos alcance,
para que a gente seja redimido, transformado, para que a gente entenda o que é o reino e a gente queira participar desse reino. Jesus diz assim: existem, pois, 2 caminhos, e eu oriento a vocês para escolherem o caminho da vida. O caminho da vida não se chama religião. O caminho da vida se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele voltará na segunda vinda para buscar esse povo que resolveu viver o propósito supremo de Deus em suas vidas. E que eu e você possamos estar no meio daqueles que serão chamados os remidos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar por você aí sentadinho do jeito que você está. Isso, louvor sentadinho, só fazendo